Olá, professoras e professores. Nós somos as autoras da coleção Telares de Língua Portuguesa. Eu sou Ana Trincone e aqui junto comigo está a Vera Marquese e Terezinha Bertin. Nós viemos falar um pouquinho com você, rapidamente, sobre a nossa coleção e colocando os principais destaques. Então, vou pedir para a Vera começar. Vera. Bom, vocês vão pegar com certeza a coleção na mão e vão ver que ela está estruturada pelos gêneros textuais. Vocês vão poder perceber isso já no sumário. Desde o ponto de partida até o ponto de chegada de cada capítulo, vocês vão ver que o gênero está alinhavando tudo. Folheando o livro, vocês vão perceber que depois de todo o trabalho com leitura, interpretação de texto, linguagem do texto, construção do texto, nós chegamos a um quadro conceitual em que o aluno, depois de ter construído todo o conhecimento, pode visualizar de maneira bem clara o que ele estudou. Essa preocupação com a sequência didática fez com que, eu acho, a nossa coleção fosse aprovada sem ressalva pelo MEC. Outro ponto que vocês vão poder conferir ao longo do exame da coleção é que as partes finais de todo o trabalho sempre culmina com uma autoavaliação que o aluno faz de tudo aquilo que ele aprendeu. Agora a Terezinha pode falar um pouquinho mais sobre a parte do estudo de língua. Isso, eu gostaria de reiterar que o gênero é o nosso eixo, tanto para estudos de texto quanto para produção de texto, e ele será eixo também para os estudos gramaticais, porque vocês devem estar se perguntando, e a gramática onde entra nessa relação com os gêneros? O ponto de partida de todo estudo gramatical, de todo estudo linguístico, será o gênero. O texto estudado, até algumas características do gênero que às vezes acabam determinando características de linguagem. Então, vocês podem depois conferir que toda abertura de um estudo gramatical, de um estudo linguístico que está na seção Língua, Usos e Reflexão, parte sempre do texto. É a gramática situada no texto. A partir disso, a gente faz a reflexão, constrói o conceito, vocês vão fechar esse conceito no mapa conceitual, há sempre um fechamento, e depois a gente parte para exercícios, e a gente pode falar em exercícios, atividades e sistematização. Há um dado nessa coleção que foi uma reflexão teórica que nós nos empenhamos em fazer, que é trazer um pouco daquilo que já está avançando nos estudos do chamado português brasileiro, que um dos teóricos que mais tem lutado por isso é o professor Marcos Bagno, com várias obras publicadas, e nós já inserimos, a partir do 6º ano, algumas reflexões sobre as características desse português, que não é mais o português de Portugal, não é mais o português, né? É o português nosso já com características próprias, e que também precisa ser analisado pelo aluno. Em função disso, nasceu uma seção nesse livro que não existia, na parte de estudos gramaticais, que é a seção no dia a dia. Então, toda a reflexão linguística a gente traz também para o dia a dia, a partir de ocorrências que sejam reais nos usos diários, tanto do oral quanto do escrito. Agora eu passo a bola para a Ana. Eu vou falar de uma preocupação frequente dos professores com relação ao conhecimento ortográfico, as dificuldades, na verdade, as dificuldades ortográficas que os alunos vêm apresentando. Muitas vezes eles chegam no ensino fundamental 2 sem o domínio da base alfabética da língua. E isso, muitas vezes, não permite avanços no estudo da língua. Então, considerando isso, nós fizemos um estudo, uma proposta, na verdade, não estudo, uma proposta, de sequências didáticas sobre ortografia mesmo, sobre sistematização da ortografia. Essa ortografia como objeto de conhecimento e reflexão sobre a palavra escrita. Isso vocês vão encontrar nas unidades suplementares em todos os volumes. E esse ano nós colocamos também no manual quadros, você pode ir até lá e ver que há quadros com diversas atividades
para que esse aluno se aproprie, vença algumas dificuldades e isso não atrapalhe os avanços dele no estudo da língua. Nós acreditamos que é uma contribuição nossa, essa sistematização, para que o aluno possa também ser um bom produtor de texto, que ele escreva com autonomia e com adequação e corretamente também, tá? Então era isso, acredito. Uma coisa que eu esqueci de lembrar a vocês. Nós também tivemos nessa organização de sequências, nós tivemos uma preocupação muito grande com o trabalho com os gêneros orais, ou seja, como trabalhar a oralidade em sala de aula com adolescentes, que é um grande desafio. Então, nós fizemos sequências em que é possível fazer esse trabalho de uma maneira mais sistematizada, para não ficar só aquela conversa que o aluno acha que foi tempo jogado fora, não é? Essa preocupação que nós tivemos é sempre voltada para a autonomia do professor. Nós sugerimos, sequenciamos, mas é claro que o professor pode ampliar ou reduzir o número de atividades, dependendo, claro, da sua turma, do tamanho, do tempo que ele dispõe e da disponibilidade dos alunos. Isso também ocorre nos projetos sugeridos. Apesar de ir um livro a mais para o aluno ler, o projeto fica só para o professor. Nós apostamos, como professoras que nós somos, na autonomia do professor, né? O professor sempre sabe o melhor, fazer o melhor em sala de aula. E acho que nós encerramos aqui, desejando um excelente trabalho e que o nosso livro sirva de ferramenta para o desenvolvimento da sua prática na sala de aula.